Olá! O tema da nossa aula de hoje é improvisação e grafia musical, duas formas de se trabalhar com a música. Bem, esses dois conteúdos estão naquele bloco das técnicas de execução musical. Poderíamos considerar técnica de execução muitas coisas dentro da área de música. A maneira como os instrumentistas tocam ou os cantores cantam pode ser considerada uma técnica. Mas nós, nesse material, vamos nos referir como técnica à forma como o compositor ou o intérprete estarão tocando, cantando a obra musical em questão. É bom saber que compositor é aquele que cria, que inventa a música. O intérprete é quem vai cantar ou tocar a música que já foi composta. Algumas vezes o próprio compositor também é intérprete e outras não. Mozart, por exemplo. A música de Mozart é tocada há muitos anos e ele já morreu e, no entanto, vários intérpretes continuam executando suas obras. Um outro exemplo é Chico Buarque. Ele é compositor e também interpreta as próprias composições e de outros artistas. Bem, dependendo da maneira como os compositores ou artistas vão compor e interpretar, eles poderão trabalhar com a improvisação, que é a criação espontânea na hora da execução musical, ou com o uso de uma partitura, que é a representação gráfica dos sons. Vamos conversar então sobre a improvisação musical. Improvisar em música é criar na hora, no momento exato da execução. Essa improvisação pode ser totalmente livre ou pode ter algumas restrições. Dependendo da forma musical, pode ser que o intérprete, na hora de improvisar, tenha que tocar mais suavemente, só possa improvisar usando determinadas notas musicais, tenha que encaixar a sua improvisação numa base rítmica, enfim, dependendo da forma musical, a improvisação poderá ser de formas diferentes. Mas antes de continuar conversando sobre a improvisação, vamos ver o que são as formas musicais. Lembram daquela nossa classificação das músicas em gênero? Da música étnica, erudita, popular, folclórica e criada pela indústria cultural? Aquela é a nossa primeira grande classificação. Dentro dos gêneros, a gente pode encontrar formas musicais. Não são músicas. Forma musical é uma outra classificação que está dentro do gênero. Vamos ver. Uma forma musical é um tipo de música. Várias músicas podem fazer parte do grupo de uma forma musical. Isso fica mais fácil se a gente der um exemplo. Vamos pensar no gênero da música folclórica brasileira. Dentro desse gênero, nós temos várias formas musicais. O fandango, a chula, a ciranda, o frevo e muitas outras. Não existe uma música chamada fandango, e sim várias músicas que estão dentro da forma musical fandango. Portanto, uma forma musical é um tipo de composição que segue determinadas regras, que tem alguns padrões pré-estabelecidos. A ciranda, por exemplo. A ciranda é uma forma musical que faz parte do nosso folclore. Não existe uma única ciranda, existem muitas cirandas. Mas, de uma forma geral, a forma musical ciranda possui algumas características. Ela tem uma marcação rítmica bem acentuada para que as pessoas que estejam dançando em roda sincronizem o seu movimento. Normalmente, a letra da ciranda dá as indicações do que é que os participantes têm que fazer e os instrumentos de percussão estão sempre presentes em todas as cirandas. Vamos ouvir agora um exemplo de uma ciranda do sudeste do Brasil. Ó cirandinha, cada um com sua dama. Ó cirandinha, cada um com sua dama. Vamos dar a meia volta igual deu o Guaturama. Mas volta e meia, cada um com sua dama. Agora vamos ouvir uma outra ciranda para comparar com essa da região sudeste. Vamos ouvir uma ciranda do norte do Brasil. Ciranda, ó ciranda, vamos todos cirandar. Ciranda, ó ciranda, vamos todos
Bem, essa ciranda é bem diferente da primeira, não é mesmo? Podemos ver que uma mesma forma musical pode assumir características diferentes dependendo da região em que ela é executada ou composta. Uma delas era mais lenta, outra mais agitada, mas as duas davam indicações da coreografia, as duas têm momentos da melodia que dão essa impressão de círculo, de volta, que é a origem da ciranda, a ideia das ondas do mar. Bem, vamos conversar agora sobre uma outra forma musical que está dentro do gênero da música erudita, o gênero erudito. Essa forma musical que nós vamos conversar é o poema sinfônico. Dentro da música, nós temos algumas formas musicais que fazem parte da música programática ou música descritiva. Essas músicas têm a intenção de descrever algo através dos sons. Descrever uma paisagem, uma pintura, uma pessoa, um sentimento, enfim, o compositor irá trabalhar com aqueles elementos formais para que a música assuma a característica descritiva. Esse tipo de música se opõe ao que nós chamamos de música absoluta. Na música absoluta, a única intenção do compositor é trabalhar com os sons e suscitar emoções nos ouvintes. Dentro da música programática, existe uma forma musical chamada poema sinfônico, que é justamente quando os compositores se inspiram e tentam descrever uma obra literária, normalmente um poema ou uma poesia. Franz Liszt foi o criador do termo poema sinfônico. Ele compôs mais de 13 poemas sinfônicos inspirados em poesias, obras literárias, peças teatrais e até em histórias da mitologia grega. Outros compositores famosos, como Smetana, Paul Dukas e vários outros, trabalharam com o poema sinfônico também. E foi realmente Paul Dukas que criou um poema sinfônico muito interessante chamado O Aprendiz de Feiticeiro. Paul Dukas é um francês que desde criança já trabalhava com música e depois que cresceu trabalhou no Conservatório de Música dando aula e compondo também. Ele criou esse poema sinfônico, O Aprendiz de Feiticeiro, inspirado num poema de Goethe do mesmo nome. Nessa história, nesse poema do Goethe, um aprendiz de feiticeiro tenta fazer uma mágica e acaba não conseguindo controlar a magia. Com certeza vocês já viram essa história, porque o Walt Disney criou uma animação para esse poema sinfônico na sua obra Fantasia. É aquele trecho do desenho Fantasia em que o Mickey é o aprendiz de feiticeiro que faz uma magia, não consegue controlar e acaba se metendo numa grande confusão. Antes de ver um trechinho desse desenho de Walt Disney, vamos ouvir o poema de Goethe, no qual Paul Dukas se inspirou para trabalhar e compor o poema sinfônico. O Aprendiz de Feiticeiro, Goethe. Enfim, então ele se ausentou, o velho feiticeiro. Agora é minha vez de comandar seus espíritos. Tenho observado suas palavras e suas obras. Memorizei a fórmula e com força de espírito eu também farei maravilhas. É agora, aproxima-te. Vem, vem, vassoura. Pega estes velhos farrapos. Você foi doméstica por muito tempo. Hoje sonha em fazer minha vontade. Levanta-te nas duas pernas, cabeça erguida, corre depressa e vai me buscar água. Bravo! Ela está descendo até a margem. Na verdade, ela já está no rio. E mais rápida que um relâmpago, ei-la de volta com uma onda ligeira. Para! Não precisamos dos teus serviços. Ei, percebo. Desgraça, esqueci a fórmula. Ah, o mestre chegou. Mestre, o perigo é grande. Os espíritos que invoquei não consigo mais afastá-los. Para o canto, vassouras. E que isso termine, porque o velho mestre anima vocês só para servir a seus propósitos.
gente ouve falar em poema sinfônico, parece que é uma coisa de outro mundo e que nunca vamos poder trabalhar com isso na escola. Mas vocês viram um exemplo prático de como uma música erudita é extremamente acessível a crianças de qualquer faixa etária. Bem, depois de trabalhar com essa forma musical, estudar e ouvir com as crianças, a gente pode fazer com os maiores a seguinte atividade. Escolha poemas que as crianças conheçam ou até componha poemas com eles. E depois peça que eles criem com instrumentos simples, com a voz ou com percussões corporais, batidas no próprio corpo, pequenos poemas sinfônicos que tentem descrever o poema que eles escolheram. Vocês podem, inclusive, dar um poema para cada grupo, pedir que os grupos se apresentem e então os outros têm que descobrir qual era o poema que eles estão musicando. Dessa forma, as crianças vão começando a trabalhar com a questão da composição musical com uma finalidade específica, que é a de descrição. Uma outra forma musical que nós vamos trabalhar agora é a marcha. A marcha está dentro de vários dos nossos gêneros musicais. Em sua origem, a marcha foi criada para dar o andamento realmente na marcha dos militares, no caminhar dos soldados, lá pelo século XV. Depois disso, a marcha foi se modificando, mas ela continuou tendo esse caráter bastante militar. A marcha pode fazer parte de uma obra maior ou pode ser uma peça isolada, uma marcha composta sempre dentro de um ritmo binário. O ritmo binário pressupõe que a organização do tempo na música está marcada de 2 em 2. Quer dizer o seguinte, é fácil a gente perceber numa marcha, quando as pessoas estão marchando, o 1, 2, 1, 2. 1, 2, não é mesmo? É o caminhar das pessoas mesmo. O tempo 1 é o tempo forte, o tempo 2 é o tempo fraco. E é isso que caracteriza um ritmo binário. Vamos ouvir agora uma marcha e tentar identificar esse ritmo binário nela? Prestem atenção que em alguns instrumentos normalmente estão marcando esse tempo forte, o 1 da marcha. Vamos ouvir? Conseguiram perceber o ritmo binário na marcha? Bem, além dessa marcha mais militar, também existem outras marchas. Um desses exemplos é a marcha fúnebre. A marcha fúnebre, como o próprio nome já diz, é uma marcha lenta, cerimonial e algumas vezes até triste, mas ela mantém o ritmo binário característico dessa forma musical. Muitos compositores, inclusive Beethoven, compuseram marchas fúnebres, mas a mais famosa de todas é a de Chopin. Frédéric François Chopin foi um compositor polonês que nasceu em 1810. Desde pequeno, ele já lidava com música, compunha e era muito habilidoso. E em 1831, ele foi para Paris e foi muito bem aceito pela comunidade aristocrática da época. Chopin tinha muitos problemas de saúde, por isso se apresentava apenas em festas menores e sobrevivia dando aula de piano. Dizem, inclusive, que Chopin tinha as mãos muito pequenas. Existem réplicas em bronze da mão de Chopin em museus. Mas isso não atrapalhou em nada o seu trabalho de compositor e de executante. Bem, vamos ouvir agora um trecho da Marcha Fúnebre de Chopin. Vocês já tinham ouvido alguma vez a Marcha Fúnebre de Chopin? Realmente ela nos dá essa ideia, de mistério, tristeza, mas é muito interessante. Eu vou apresentar para vocês Plínio Silva, um professor de flauta e instrumentista. Plínio trouxe para nós uma parte da família das flautas doce. A família básica das flautas doce é composta de 8 flautas. Nós trouxemos aqui 5 exemplos para vocês conhecerem.
flauta aqui é a sopranino. Das que a gente trouxe é a que tem o som mais agudo. Essa flauta aqui é a soprano. Daí nós temos aqui a flauta contralto, nesse caso feita de plástico. Temos aqui uma outra, que é a tenor, toda feita em madeira. E por último, temos a maior que nós trouxemos hoje, que é a flauta doce. Existem flautas maiores do que essa. Tem a flauta doce sub-baixo, essa aqui é a flauta doce baixo. Aproveitando essa variedade de flautas, eu vou pedir para o Plínio tocar para nós um trechinho da Marcha Fúnebre de Chopin numa flauta doce sopranino. Bem, esse exemplo ficou bem agudo, né? Agora, o mesmo trechinho na flauta doce baixo. Interessante, não? É o mesmo instrumento musical, mas dependendo do seu tamanho, a sonoridade fica completamente diferente. Bem, vamos continuar agora conversando sobre as marchas. Nós vimos a Marcha Fúnebre de Chopin e aqui no Brasil a gente também tem várias marchas. No Brasil, a marcha normalmente recebe o nome de marchinha. São aquelas marchinhas de carnaval que normalmente são mais agitadas, né, para as pessoas dançarem mesmo. Até a segunda metade do século XX, as marchas eram mais lentas, mas a partir dessa data elas começam a se transformar e realmente começam a fazer parte do carnaval brasileiro. Nós vamos agora ouvir um trechinho de uma marcha de carnaval muito famosa, que é Mamãe Eu Quero. Bem, nós tocamos o Mamãe Eu Quero com um instrumento musical chamado adufe, que é um instrumento de percussão de origem árabe. Esse instrumento ele existe há muito tempo, desde antes da Idade Média. E o Plínio tocou uma flauta doce soprano. Agora nós vamos tocar uma outra marchinha de carnaval e vocês têm que adivinhar qual é pela melodia. Para tocar essa outra marchinha, o Plínio vai usar a flauta doce tenor e eu vou continuar marcando a pulsação no adufe. Então, identificaram a música? É Ó Jardineira, né? Bem, vocês viram vários exemplos de marcha. Como é que a gente pode trabalhar com as crianças com a marcha? Obviamente, ouvindo diversos tipos de marcha, marchando, mas vocês também podem usar um instrumento de percussão qualquer, um tambor ou até as palmas, e ir marcando andamentos diferentes. Marcando rápido, marcando devagar, esse ritmo binário característico da marcha.
As crianças vão marchando e algum sinal que vocês tenham combinado previamente, elas podem formar duplas e marchar em duplas, formar trios, formar uma fila grande e marchar todo mundo junto, enfim, criar variações para essas brincadeiras com as marchas. Então agora vamos retomar a questão da improvisação. Como já vimos, improvisar significa criar na hora, no momento em que se está executando, seja no instrumento musical ou seja cantando. A improvisação pode ser livre ou pode ter algumas determinações, ela pode ser uma improvisação dirigida. Nós vimos que em algumas formas musicais, como por exemplo o rock, o jazz ou o blues, existem momentos em que os instrumentistas ou cantores podem improvisar, podem criar livremente. Vimos um exemplo de improvisação na música. A improvisação também pode servir como uma ornamentação de uma melodia. Já existe a melodia escrita, mas o instrumentista ou o cantor podem inventar, enfeitar alguma coisa dentro dessa melodia que já está escrita. Já que nós falamos da ciranda no começo da aula, vamos pedir agora para o músico Plínio Silva tocar Ciranda Cirandinha sem nenhum tipo de improvisação. Ele vai usar agora uma flauta doce soprano. Agora, Plínio, toca a Ciranda Cirandinha com algumas ornamentações. Vimos a Ciranda Cirandinha com várias ornamentações. Existem alguns períodos na história da música em que a improvisação é proibida e em outros que ela é mais permitida. A música do período barroco, aproximadamente no século XVII, tem algumas características bem especiais em relação à improvisação. Normalmente, o compositor criava uma linha melódica e, em alguns momentos, o instrumentista, quem fosse tocar, poderia ornamentar, criar na música, assim como Plínio fez na Ciranda Cirandinha. Vamos ouvir agora um trecho de uma sonata em Dó maior de Telemann, que o Plínio vai fazer para nós, primeiro sem ornamentação e depois com uma ornamentação típica do período barroco. Bem, depois desse exemplo de improvisação no período barroco, vamos pensar um pouquinho como é que a gente pode trabalhar com as crianças. Bem, a improvisação livre é tranquilo, né? Coloca um monte de instrumento, deixa as crianças tocarem livremente durante um certo tempo. Depois vocês podem começar a organizar um pouquinho mais essa improvisação. Uma das formas de se organizar a improvisação é a seguinte: deem para cada criança da turma um instrumento musical de percussão. Criem
uma célula rítmica. O que é isso? Uma pequena combinação de durações, um pequeno ritmo. Esse ritmo vai ficar sendo batido por toda a turma ao mesmo tempo, igualzinho. Aí, uma das crianças da turma vai improvisar sobre essa base. Então, ela vai tocar mais forte para que a sua música improvisada apareça. Essa criança tem que tentar improvisar, encaixando a sua improvisação no que a base vai ficar fazendo o tempo inteiro. Fica mais fácil de entender com um exemplo. Nós vamos fazer agora esse exercício. Eu vou ficar mantendo a base no aduf e o Plínio vai improvisar num outro instrumento musical. O steel drum é um instrumento de origem caribenha. Ele é feito em latões de metal. Brevemente falando sobre a história, durante a Segunda Guerra Mundial, os barris de óleo eram jogados dos navios para o mar. E a maré levava esses barris até a praia, onde os nativos de várias regiões do Caribe iam pegando esses barris e inventivamente começaram a fazer esse instrumento em diferentes tamanhos e afinações. Então vamos ao nosso exercício de improvisação. Bem, é claro que a improvisação na sala não vai sair exatamente como aqui, né? Mas vocês vão começar a trabalhar com essa ideia. Com as crianças menores, comecem trabalhando com o momento de tocar e o momento de fazer silêncio. Há um sinal prévio, as crianças param de tocar e só um grupo de instrumentos improvisa. E assim por diante. À medida que vocês forem trabalhando mais com a execução instrumental e com essa improvisação dirigida, os resultados vão ficar muito melhores musicalmente falando. Vamos conversar agora sobre a grafia musical. Escrever uma música significa transformar os sons em sinais gráficos. Existem muitas formas de grafia musical. A mais exata, a que traz mais detalhes, é o pentagrama tradicional. Ele é uma escrita em que as durações dos sons, as alturas, a intensidade, todas as características dos sons estão expressas através de símbolos em 5 linhas. O mais importante que as crianças compreendam sobre a grafia musical é que ela serve para romper com as barreiras de espaço e de tempo. Se Mozart ou Beethoven não tivessem escrito as suas músicas, seria mais difícil que atualmente elas fossem executadas. É claro que hoje em dia a gente tem o recurso da gravação das músicas e que muitas músicas étnicas sobreviveram através da tradição oral. Mas, através da grafia musical, é praticamente certeza que a música possa ser interpretada em outros lugares do mundo. Vamos ver agora uma partitura musical que vai ser executada pelo Plínio numa flauta doce contralto. Procurem acompanhar as notas e perceber quando elas ficam mais agudas, quando elas ficam mais graves, quando elas demoram mais tempo, de acordo com a partitura. Essa música que o Plínio tocou foi uma dança do século XVIII. É importante vocês perceberem que na partitura tinham sempre 2 linhas juntas.
O Plínio tocou só a linha de cima, a primeira voz da música. Agora eu gostaria de agradecer a participação do músico Plínio Silva, que ajudou bastante nessa aula. Obrigado, Plínio, e até uma próxima. É um prazer. Essa forma de grafia musical no pentagrama é uma forma de grafia muito específica, um código específico para quem toca algum instrumento musical ou estuda teoria musical. Você, professor, não precisa se preocupar se não conseguiu acompanhar a partitura na execução do Plínio ou se não conhece essa linguagem. É importante que pesquise um pouco mais, chame algum músico para falar sobre a partitura na escola, mas existem outras formas de grafia que são mais acessíveis, tanto ao professor como às crianças dentro da escola. A grafia musical pode ser feita a partir de símbolos, cores, desenhos, onomatopeias, enfim, de outros recursos gráficos. É claro que isso depende da forma musical que está sendo grafada. A Nona Sinfonia de Beethoven não poderia ser grafada com onomatopeias ou com símbolos, mas existem algumas músicas contemporâneas que usam sons, ruídos diferentes dos convencionais. E para essas músicas se usa muito a grafia musical através de símbolos, cores e onomatopeias. Nós vamos ver a partitura e ouvir um exemplo de uma compositora norte-americana chamada Cat Berberian. A música que vocês vão ouvir se chama Striptease. Vamos lá para um trechinho? Vamos ver um outro exemplo de partitura musical feita com onomatopeias. Essa música foi composta por mim e escrita para Emerli Schlegel cantar. Acompanhem as onomatopeias e ouçam a gravação. Como vocês devem ter percebido, essas onomatopeias e esses símbolos são bastante acessíveis às crianças. Vocês podem escrever onomatopeias, recortar de gibis e revistas e criar sequências de som. Trabalhando com a interpretação dessas sequências, vocês vão estar iniciando as crianças na linguagem da grafia musical. Bem, depois de tantos instrumentos, tantas músicas, tantas improvisações, vamos às nossas dicas de estudo. Como dicas de estudo de hoje, eu sugiro que vocês escolham 3 formas musicais. Pesquisem sobre elas, arranjem uma gravação e levem para a turma de vocês trabalhar com a apreciação e a produção dentro dessa forma musical.